livro de Hebreus 13. Falando de se organizar, irmãos, provavelmente em final de março, começo de abril, a gente já vai começar com o curso Casados para Sempre. E a partir disso, nós começaremos de uma forma muito disciplinada e muito focada com as reuniões de homens, reuniões de mulheres e reuniões de casais. Precisamos falar o coração dos homens, precisamos falar o coração das mulheres e precisamos falar o coração dos casais. Amém? Então se prepare. Esse ano muita coisa Deus vai fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Hebreus 13, verso de número 8. Deus, através da sua palavra, diz. Quem encontrou, diga amém? Amém. Deus diz através da sua palavra: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será eternamente. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será eternamente. Em outras traduções diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De todo modo, esse é o sentido e a mensagem central. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amém. Podeis assentar, glorificando o Pai pela sua palavra. Falar um pouquinho disso na noite de hoje. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ou sempre será. Queridos, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é toda a verdade. Na quarta-feira nós estávamos falando aqui sobre mente, sobre aquilo que nós pensamos, sobre o que nós sentimos, sobre o que nós fazemos. Mas quando Deus entrou na minha e na sua vida, uma coisa que nós entendemos que não é sobre o que eu penso. Quando Deus me chamou aos 27 anos da minha vida, para eu permitir fazer parte como um todo da minha história, em momento algum, eu não sei com você, mas comigo foi dessa forma. Em momento algum, o pai chegou para mim e disse: filho, o que tu pensa em relação a tal coisa? Porque não é isso que importa. Porque até em 2000, até Jesus entrar na minha vida, até eu perceber o amor de Deus, eu tinha alguns conceitos sobre algumas coisas de Deus. Eu tinha minhas conclusões. Eu tinha algum aprendizado da vida, talvez algum dos meus pais, algum com a sociedade. Mas quando o Evangelho entrou na minha vida, muita coisa caiu por terra. Uma das coisas que eu entendi não tem nada a ver, não é sobre o que eu penso. Porque caminhar com Cristo e continuar preso nos meus conceitos, no meu entendimento, e eu volto à palavra da semeadura, irmão, nós vamos entrar em choque com o Senhor. Porque o que eu penso, o meu conceito é o Evangelho veio descortinar tudo isso, ele veio desfazer tudo isso. Eu pensava que para me dar bem na vida, eu tinha que trabalhar, afundar minha cabeça no trabalho, passar por cima de todos, né? Igual como muitos vendedores pensam que para vender tem que mentir, tem que ocultar informações. Será que é isso mesmo? Será que para se dar bem na vida nós temos que passar por cima de pessoas? Nós temos que mentir? Então esse é o entendimento do mundo, é o conceito do mundo. Aquele que quer ser maior, ele tem que ser maior e pronto. Mas aí veio o Evangelho desconstruiu tudo isso. Porque daí o Pai vai dizer: aquele que quer ser o maior, aquele que pretende ser o maior, aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Então olha só, Deus está desconstruindo meus conceitos. Deus está desconstruindo
construído até então a minha verdade. Para ter um casamento bem sucedido, o meu conceito era trabalhar, não deixar faltar nada. Pronto, minha mulher tem que estar satisfeita, porque eu não deixo faltar nada em casa. Aí veio o Evangelho, nessa mesma mentalidade, dizendo: marido, trabalhe igual um cavalo, para não deixar faltar nada, para sua mulher e vocês terão um casamento feliz. Com todo respeito, qualquer homem tem essa condição de trabalhar e não deixar faltar nada, irmão. Talvez você está aqui e se glorie por isso. Qualquer homem pode trabalhar dia e noite e não deixar faltar nada para tua mulher. Mas aí o Evangelho vem na minha mente, e por isso que nós somos ofendidos. Ele vem dizer: marido, ame sua esposa, assim como Cristo ama a igreja e deu a vida por ela. Então Deus está desconstruindo mentalidades e conceitos para que a gente possa viver o que realmente é a verdade. E uma das verdades que nós precisamos aplicar de uma vez por todas é o que o autor de Hebreus está dizendo. Uma da verdade que nós não podemos nos esquecer jamais, e é na prática, original praz. Original grego fala de praz, que é vivência, experiências. É que Jesus ele não mudou. É uma verdade prática que, com o passar dos anos e com as experiências indigestas que nós vivemos aqui nesse plano, nós vamos nos esquecendo. E há uma tendência dos filhos de Deus achar que Deus mudou. Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo, querido. Sabe aquele que te chamou, aquele Jesus que te encontrou naquele dia, lá naquele ano, lá naquela situação, que te resgatou de um charco de lodo, que te tirou das prisões, que te tirou das mãos dos inimigos. Ele é o mesmo, ele não mudou. E o próprio Deus, ele assegura na sua palavra: ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não mudou. O mundo muda. Você olha 5 anos para trás, se nós tivermos condição de olhar 10 anos à frente, o mundo muda e muda velozmente. As pessoas mudam, tudo muda. As pessoas mudam, as coisas mudam, o mundo muda. Irmãos, as pessoas mudam de roupa, as pessoas trocam de roupa, as pessoas trocam de carro, trocam de emprego, trocam de casa, tudo muda. As pessoas trocam até de igreja. Tem pessoas que trocam de pastor. Mas Deus não é assim. Nós vamos falar da imutabilidade de Deus. Nós vamos falar da maior essência e caráter de Deus. Ele é imutável. Eu estou falando dessas variações para te dizer que as variações, as mudanças do ser humano, da sociedade, da ciência, não tem poder para mudar a essência e o caráter do Pai. As mudanças que acontecem nesse plano não mudam o Pai. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Eu mudei, você mudou. Eu mudei, irmão, estou mais pesado. Eu, quando atleta, pesava 68 quilos. Virado só de nariz. Eu tinha alguns conceitos da vida. Uma coisa que eu orava para Deus, eu falava assim, inocentemente: Senhor, se tu tens um plano para me deixar rico, o Senhor pensa que eu vou mudar? Vou ser eu mesmo. Ó, minha cabeça. Quem garante que eu vou ser eu mesmo, Marcelo? Quem garante, irmão? Conhecendo a Bíblia, eu já não faço mais essa oração. Porque eu não sei, depois que a bufufa estiver na mão. Então a gente vai mudando. A gente vai mudando as preferências. A gente vai mudando nossos gostos.
A gente vai mudando alguns conceitos, mas tudo isso, a ciência, olha a ciência, irmão. Olha a tecnologia. Hoje tem carro que faz tudo. Ele estaciona. Ele é programado para ter uma velocidade. Ele é programado para manter distância, frente e lateral. As coisas mudam, Heloísa, mas as coisas que mudam não mudam Deus. É isso que nós temos que entender. Tudo que é variável não tem poder para mudar, para transformar a imutabilidade do Pai. As variáveis da vida não tem força para mudar um Deus que é o mesmo ontem. Então, se Ele é o mesmo ontem, Gabriel, se Ele operou milagres ontem, se Ele abriu o mar vermelho ontem, se Ele ressuscitou Lázaro ontem, se Ele fez brotar água da rocha ontem, se Ele deu vitória diante dos inimigos ontem, e hoje, Gisele? E hoje? Será que o poder de Deus ficou no passado? A bondade dele ficou no passado? Os sinais, maravilhas e prodígios se resume apenas na Bíblia no ontem? E por isso que Deus, através da sua palavra, não apenas diz, eu não mudei não. Então Ele traz alguns atributos dizendo, Ele é o mesmo ontem, o que Ele fez ontem Ele pode fazer hoje. Amém. Ele pode perfeitamente fazer amanhã. Glória a Deus. O Deus que te curou ontem pode te curar de novo. Amém. Aquele que te libertou no passado, Ele pode fazer tudo de novo. Amém. Glória a Deus. Se Ele não mudou, ora, os planos deles também não mudaram a teu respeito. Se Ele não mudou, as promessas continuam de pé. Se Ele não mudou, Ele continua te amando. Se Ele não mudou, Ele continua contando com você. E se Ele não mudou, Ele ainda tem um chamado. Nós não podemos colocar no mesmo pacote as nossas mudanças, as nossas variáveis com aquilo que Deus é, que Ele é, acima de tudo, um Deus que não muda. Porque Ele não muda, porque Ele é perfeito. Ele não precisa de mudanças. Se Ele não muda, o plano dele é perfeito. É nisso que eu creio. É sobre isso que eu creio. O plano dele, além de perfeito, é completo. Então não há necessidade de mudanças, porque Deus é suficiente na minha e na sua vida. É por isso que Ele não muda. Irmão, se Ele não muda, o plano é o mesmo, não mudou. O que é necessário para que eu e você vivamos de tal forma? Alguns estilos de vida de alguns certos crentes e filhos que parece que o poder de Deus não é o mesmo. Será que Deus encolheu as suas mãos? Irmãos, entenda uma coisa, talvez a forma de agir de Deus mudou. Deus tem várias formas de agir. Deus tem várias formas de trabalhar. Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo. É claro que Deus, Ele é um Deus que se atualiza com épocas e circunstâncias. Mas Ele é o mesmo, irmãos. Eu encontrei esse Deus em 2000. E foram 25 anos. E Ele é o mesmo. Amém, glória a Deus. É o mesmo que me tocou lá em 2000, o mesmo que cuidou de mim, que mudou a minha casa, que restaurou a minha vida. Ele é o mesmo. E se tiver que fazer, Ele faz tudo de novo. Amém. Uma das lições que a primeira e a segunda multiplicação de pães nos trazem é isso. Ele faz ontem, Ele fez ontem e hoje, faz de novo. E amanhã será? Faz de novo. Ele é o mesmo ontem. Glória a Deus. Hoje e eternamente. Amém. As circunstâncias que mudaram na sua vida, as estações que mudaram em nossas vidas, não tem força para mudar aquilo que Deus é. A imutabilidade de Deus, ela nos traz uma prerrogativa, um benefício, ou nos deixa maracona. Porque é tão interessante, tão poderoso entender essa verdade sobre a imutabilidade de Deus. Se Ele não muda, se Ele não mudou, se Ele não muda, Ele não vai mudar ontem, hoje e eternamente. Isso nos traz uma condição gloriosa, que você pode confiar plenamente no Senhor.
Vamos fazer isso para o âmbito natural. Uma pessoa que vive mudando de plano, vive mudando de ideia, uma pessoa inconstante, uma pessoa que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, é uma pessoa no mínimo que não é confiável. Mas Deus não é assim. Se você aprender a conhecer Deus, o plano que Ele teve ontem, hoje é o mesmo, e amanhã vai ser o mesmo. Já o homem não. Hoje nós teremos uma coisa, amanhã eu já não sei, irmãos. Hoje nós temos um plano, amanhã eu já não sei. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã eu não tenho certeza. Nós convivemos com essas variáveis. E essas variáveis, elas trazem um dado negativo que muitas vezes nós não somos confiáveis. Mas quando eu entender com verdade, com vida, que Deus é imutável, isso no mínimo traz para nós esperança e me dizer que vale a pena confiar em Deus, vale a pena entregar a Ele de verdade, porque Deus não mudou, irmão. Olha para o sermão de campanha, Deus não mudou, não sei você, mas eu tenho certeza e creio que Deus não mudou. Ele é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele ainda faz milagre, Ele ainda tem poder, meu irmão, para restaurar a sua vida, a sua casa. O mesmo Deus que nós estamos nessa noite é o que libertou a vida de tantos homens, que ressuscitou muitos mortos. Não pode ter ficado na Bíblia esse Deus, Ele não pode ter se resumido na Bíblia. O de ontem, o que? Quando a Bíblia fala de ontem, os feitos dele de ontem é o mesmo hoje. Talvez de formas diferentes, talvez o formato não seja o mesmo, mas ele ainda dá vida, ele ainda dá vida, ele dá vista aos cegos, ele ainda continua abrindo mares, ele continua abrindo portas. Sim, glória a Deus. É claro que o modo de agir talvez não seja o mesmo, é claro que não se abre mais a terra e se engole as pessoas, mas o poder é o mesmo, meus irmãos. E se nós não cremos nessa verdade, em algum momento da nossa caminhada, um desânimo vai se estabelecer, os questionamentos vão ser, claro, porque muitas pessoas questionando Deus, porque há muitos questionamentos, porque falta a prática dessa verdade, em saber que Deus não mudou. Então, se Ele não mudou, Ele ainda conta com você. Se Ele ainda não mudou, Ele ainda tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Se Ele não mudou, o plano ainda continua sendo o mesmo. O poder dele é o mesmo. Os atributos dele são os mesmos. Agora, quem mudou foi eu ou você, irmãos. Então, se Deus não mudou, o que cabe a mim e a você? Se Deus não mudou, o que cabe a mim e a você? Permanecer nele, permanecer crendo, permanecer confiando, fazendo as mesmas coisas. Irmãos, quem mudou somos nós. Foi nós que mudamos, a fé que mudou, as pessoas que confiavam nele que mudaram, as pessoas que buscavam ele que mudaram. Às vezes a gente encontra um ou outro e diz: está mudado, o negócio está mudado, está mais distante, irmão. As pessoas mudam, elas ficam meio desconfiadas. É quando a gente muda, a gente fica com essas ideias. Parece que tudo é diferente. Não, as pessoas que se afastam, as pessoas que esfriam, as pessoas que mudam as motivações e querem transferir para outros. Não, Deus está no seu devido lugar. Deus continua operando, inclusive Deus continua trabalhando, meus irmãos. Então eu não sei qual é a tua maior necessidade nesses dias, eu não sei o que você está buscando nesses dias, mas o caráter e a essência de Deus é a mesma. Ele continua sendo um Deus que ouve, que responde, que se manifesta, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Então, o autor de Hebreus, ele divide essa verdade em três, falando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
é justamente para cravar isso no nosso coração, porque ele poderia muito bem usar a expressão Deus não mudou. Mas quando ele divide isso em tempos, é para de uma vez por todas me despertar e te despertar e nos trazer esse entendimento de que vamos lá. Abre comigo rapidinho aí em Abacuque. Abacuque não está na Bíblia, está na Bíblia sim, procura que está aí, os profetas menores. Amém? Abacuque 3:2. Vamos ler? O profeta Abacuque diz o seguinte: olha só que coisa tremenda, entenda isso, irmão. Nós precisamos entender para viver isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e eu me sinto muito alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze conhecido na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Deus, presta atenção, irmãos. O livro de Abacuque, vou pegar um fresquinho aí embaixo. O livro de Abacuque é um livro peculiar. Porque o livro de Abacuque ele não traz uma mensagem direta de Deus para o povo, para a terra. O livro de Abacuque é uma audiência do próprio Abacuque com Deus. É ele e Deus tendo uma DR. Se você entender a vida do profeta Abacuque, ele tendo uma DR com Deus. É claro que não é uma mensagem direta, mas é uma mensagem indireta para nós. Porque nessa audiência, nessa DR, é claro que muita coisa vai replicar em nossas vidas, vai se estender em nós, vai chegar na nossa história. Então o livro de Abacuque, só para você entender, ele resume mais ou menos assim: Senhor, por que essas coisas acontecem? Você está ligado no livro? Por que essas coisas acontecem? É Ele Deus. Senhor, tu não vai fazer justiça, tu não vai fazer nada. E esses 3 capítulos só se resumem nessas coisas. É claro que nessa DR, é claro que nessa conversa, nessa audiência, é claro que vai chegar um aprendizado para mim e para você. E aí a resposta de Deus, sabe qual foi? Capítulo 3, verso 2, vai dizer: escreve bem a visão, torna legível, grifa, sublinha, letras garrafais, para que quem olhe identifique. Sabe o que Deus está falando para Abacuque? Escreve, tatua, grifa, sublinha, para que você não esqueça de quem eu fui, de quem eu sou e de quem eu serei. E é isso que falta para os nossos dias, diante dos nossos questionamentos. Deus, e aí? Por que tudo está acontecendo? Por que tal coisa está acontecendo na minha vida? O Senhor não prometeu, o Senhor não vai fazer nada. Então olha só, não há uma mensagem direta, mas há uma mensagem direta para nós. Porque nós também questionamos Deus. Porque em algum momento nós vamos falar: Senhor, se o Senhor é comigo, Gideão, por que tudo isso me sobreveio? Se o Senhor é comigo, por que meu casamento muitas vezes não dá certo? Porque falta dinheiro? Porque eu fico doente? Porque a porta não se abre? Esse é o livro de Abacuque. Senhor, olha aqui, o Senhor não está vendo? Olha só o que está acontecendo. Olha só, eu só não vou fazer nada. Então não é mais Abacuque. O personagem não é mais Abacuque, sou eu e você.
E o Deus vai dizer o seguinte: Abacuque, você está preocupado? Você parece que não me conhece. Então, se você está me questionando, eu vou te responder. Quando ele diz escreve bem a visão, mas não é só escrever, sublinha. Você, quando vai escrever alguma coisa, você tem o costume de destacar. Hoje tem destaca-texto, né? Marca-texto. Hoje tem marca-texto. Né? Eu boto entre parênteses, eu boto aspas, eu sublinho, enfim. É para deixar muito bem grifado o que Deus está dizendo. O Abacuque, você acha que esqueceu quem eu sou? Para você me questionar dessa forma, para você levantar alguns questionamentos, acho que você esqueceu. Você acha que eu mudei, Abacuque? Eu estou parafraseando. Então, se você esqueceu, vamos fazer uma coisa: escreve bem a visão, deixa bem claro quem eu sou na tua vida. Mais tarde, ou menos tarde, o profeta Samuel, o irmão Samuel, que não é o meu, é o da Bíblia, vai dizer: eu vou levantar um memorial. O que é um memorial? O que é um memorial? Uma pergunta, responda, por favor, se você puder. Eu vou levantar um memorial. Pegou uma rocha, levantou o memorial e batizou de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A mão do Senhor nos trouxe até aqui. Por que uma necessidade de levantar uma rocha naquele monte de Mispa e botar o nome de Ebenezer? É para nunca se esquecer de quem é Deus na nossa vida. Talvez seja uma necessidade minha e sua de levantar nesses dias memoriais do que Ele fez no passado, do que Ele faz no presente e fará no futuro. Memoriais. E o memorial hoje não é mais de rocha, não são feitos mais de rocha, mas são pedras humanas. Quem é Deus? O memorial da minha vida ontem é saber de onde Ele me tirou. O memorial de saber quem é Deus hoje na minha vida é saber quem Ele é, o que Ele fará na minha vida. Memoriais. Glória a Deus. Sabe por que nós viemos para uma reunião como essa e questionamos Deus? Porque os anos e as dificuldades que nós passamos tentam fazer com que você acreditasse, ou acreditemos, ou acreditamos. Eu não sou tão bom assim em português. Falo bem outras línguas, mas português, confesso, não é meu forte. Posso falar contigo em italiano, Gabriel? Posso falar em japonês contigo? Embora eu não vou te entender nada, você não vai me entender nada. Mas sabe por que nós acreditamos numa casa como essa, numa reunião como essa, e questionamos Deus? É porque há uma amnésia espiritual estabelecida em nosso meio nesses dias. Há uma tendência de nós nos esquecermos o que Deus fez na nossa vida ontem. E se nós esquecemos o que Ele fez ontem, por consequência nós esquecemos de quem Ele é hoje, o que Ele poderá fazer amanhã. Sabe por que muitas vezes nós entramos nessa casa e dizemos: Senhor, faz de novo, prova de novo, fala comigo, mas usa uma pessoa que eu não conheço, alguém. A gente não coloca condições, sabe por quê? Porque nós ainda não conhecemos a Deus e não temos a certeza que Ele é o mesmo. Porque Deus ainda tem que nos provar algo. Será que Deus tem que nos provar que Ele existe? Que Ele é, irmãos, Deus é de verdade. Olha o testemunho do Gabriel, Deus é de verdade. Olha a vida do Cleison, Deus é de verdade. Amém, glória a Deus. E não é só o de ontem, não. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da Lucina, da Judite. É o Deus do Emerson. É o Deus de hoje, irmãos. O de ontem é o que me tirou lá do mundo, que me libertou, né, do forró, da cerveja preta, da vergonha. Mas o quê? E o de hoje? E por que o Deus de hoje? Maçãs colete, capim com mel, enfim, babado novo, calcinha preta, isso tudo, fui no Maranhão, morei no Maranhão, morei na Bahia. Não me olha assim, ano passado. Beleza, esse é o Deus ontem, é o mesmo ontem, mas e hoje? Hoje Ele é real, a mão dele está perto de mim. Hoje Ele é presente na minha vida. Não ficou no passado e amanhã? Amanhã de novo. Amanhã de novo, e depois de novo, e de novo, porque a Bíblia assegura, Ele é o mesmo ontem, hoje. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Eternamente. A imutabilidade de Deus é um dos grandes atributos do caráter e a sua essência. A minha e a sua variação não muda Ele. Os nossos problemas não mudam Ele. Nossas inconstâncias não mudam Ele. Você que foi, voltou, se afastou e voltou de novo, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua te amando, Ele continua contando com você. Ele ainda tem sonhos e projetos, Ele tem o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o que mudou somos nós, o nosso entusiasmo, a nossa paixão, a nossa busca. Mas não atribua a Deus aquilo que é nosso, aquilo que é humano. Então talvez saiba o que falta para nós é levantar memoriais e nunca, para eu, você nunca nos esquecemos que Ele é o mesmo ontem. O que Ele fez ontem, o que Ele fez ontem, o que Ele fez na sua vida, irmão. Olha um pouquinho para trás. Olha um pouquinho para trás, se for para aprender, vale a pena. É claro que a Bíblia diz, não olhe para trás, deixa as coisas velhas. Mas nesse momento é salutar, é relevante. Olhe para trás, olha o que Deus já fez na sua vida. Olha quanto livramento, olha quanto livramento. Glória a Deus. Olha quanto livramento, irmãos. Quanta porta te abriu, quanto cuidado, quanto zelo. Ontem e hoje, será que não pode fazer mais? Será que se esgotou os atributos do Pai? E hoje a mão dele continua conosco. Hoje mesmo Ele já nos amou, hoje mesmo Ele já cuidou de nós, hoje mesmo Ele já se manifestou, e amanhã não será diferente. Tiago vai dizer, não há variação de mudança nele. Malaquias 3,6 vai dizer, eu sou o Senhor. Deus está falando contigo e comigo, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus está dizendo, eu sou o Senhor e eu não mudo. Se Ele não mudou, mas ainda tem promessa. Se Ele não mudou, Ele vai fazer. Se Ele não mudou, Ele só está à nossa espera. Agora, o papo chegou na minha, na sua vida. Nós só precisamos permanecer nele. Nós precisamos continuar crendo e buscando Ele, porque Ele é o mesmo. Glória a Deus. Ele é o mesmo que sustentou a viúva. Ele é o mesmo que foi levar pão e água para Elias, lá na caverna, lá na árvore do zimbro. Ele é o mesmo que entrou na casa de Zaqueu. O mesmo Jesus que nós estamos hoje nessa noite, como a Flávia abriu dizendo, Ele está presente porque foi Ele que prometeu. Se tiver dois ou mais do meu nome, eu não vou estar. Ele está nesse lugar. E esse Deus que está nesse lugar é o Deus que esteve na Bíblia, lá no meio dos homens. É o que fez Abraão, pai de multidões. Ele deu filho à mulher estéril. Ele abriu madres. Glória a Deus. Ele fechou boca de leão. Aleluia. Ele tirou o homem da cova, da fornalha. Ele é o mesmo, irmão. Ele é o mesmo que pode agir na tua vida, na tua história, no teu casamento, na tua família. Amém. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Glória a Deus. E o poder dele é o mesmo. Se Ele é o mesmo, o poder é o mesmo. As palavras são as mesmas. Só falta eu e você entender isso e viver essa verdade. Amém. O mesmo Deus que livrou tantos homens, Ele pode te livrar. O mesmo Deus que anulou decretos de Esther, Mardoqueu, os hebreus, é o mesmo Deus que anula o decreto na sua vida de morte, de enfermidade, de maldição. Glória a Deus. Um Deus tão grande, tão real, um Deus que fez o impossível nas nossas vidas e vai fazer, continuar fazendo. Aleluia. É para encerrar, meus irmãos, abra comigo Isaías 46, é que eu encerro. Isaías 46, para nós encerrarmos esse tempo. A partir do verso 9.
Amém? Vamos ler? Glória a Deus. A palavra de Deus diz também para você: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus está segurando que Ele não mudou. O que Ele anunciou lá atrás, Ele continua anunciando hoje e fará amanhã. Ele repete essas palavras, Ele não mudou. O conselho é o mesmo, a verdade é a mesma, o princípio é o mesmo, irmão. Aleluia. O princípio que Ele estabeleceu continua sendo o mesmo. Se tiver dois ou mais, Ele se manifesta. Se tiver alguém clamando com o coração, Ele responde. Se tiver alguém com fome e sede, Ele se manifesta. Não mudou, os princípios não mudaram. Glória a Deus. As promessas não mudaram. A verdade bíblica não mudou. Foram um povo que deixaram de crer em algumas coisas. Nós deixamos algumas práticas. Nós deixamos de crer em algumas verdades. Se a Bíblia está dizendo que Ele é o mesmo, irmão, se a Bíblia está dizendo que Ele é o mesmo, quando a igreja estava reunida em oração, portas foram abertas para libertar os apóstolos. E hoje não dá mais certo isso, irmão. Hoje não acontece mais isso. A igreja, quando está reunida, não acontece mais nada. A Bíblia está dizendo que Ele é o mesmo. Fomos nós que deixamos de acreditar nessas coisas. A Bíblia vai dizer que a porta do inferno não prevalece quando a igreja está reunida. Será que mudou? Deus revogou essa lei? Não é nós que deixamos de crer nisso. E porque não cremos, não vivemos. A Bíblia diz que aquele que pede, bate, procura, vai encontrar. Mas é nós que deixamos de orar. Nós não oramos. Não é que Deus mudou. E aí vem o questionamento, por que tu? Aí vem Abacuque. Por que tudo está acontecendo, Deus? O Senhor não vai fazer nada. Somos nós que mudamos. Somos nós que deixamos algumas coisas para trás. Irmão, todos nós já fomos mais crentes. Não atribua isso a Deus. Não atribua isso a Deus. Aí depois que Deus me libertou do Mastus com leite, do babado novo, aí eu me converti na fase do diante do trono, Aline Barros, Cassiano, Toque no Altar, Kleber Lucas. E todos os dias eu entrava no meu quarto, botava com louvor e ficava orando. E fazíamos campanha num monte de 30 dias. E fazíamos conferência de carnaval e estávamos na sexta, só saía na terça porque era obrigado a vir embora e voltar para a realidade. E foram experiências tremendas em Deus, e que me trouxe até aqui. Eu sei que esse tempo me trouxe até aqui e fez e contribuiu para que eu hoje pudesse estar de pé bem diante de tudo que já vivi. Experiências através da minha vida, em mim, através de mim, pessoas. Glórias foram derramadas, revelações da face do Pai. Nitidamente a gente vê a mão de Deus. Teve um momento em Deus mesmo, numa desses ajuntamentos, porque a gente cria muito no ajuntamento que Deus ia se manifestar. A gente não vinha para a igreja simplesmente para a igreja. A gente não ia para retiro porque é retiro. A gente ia para ver Deus. E um desses momentos, irmãos, eu senti uma glória tão forte na minha vida, eu queria extravasar. E eu, quando criança, não gostava de crente.
Porque ia um crente lá na minha casa, da Assembleia, só fazia coisa errada. E dizia para nós: joga essa televisão fora que é do diabo. E que isso, e aquilo. E começou a nos afastar do verdadeiro amor. E ele gritava muito, falava muito alto, e disse: meu Deus, ele só grita por quê? Por que precisa gritar? Será que Deus é surdo? A gente faz muito barulho, fala muito alto. Eu pensava isso dos crentes. E quando eu entrei para esse meio, sabe o que eu entendi? A gente só quer extravasar um amor que a gente nunca conheceu antes, irmão. Amém, glória a Deus. A gente só quer extravasar e botar para fora e fazer entender que glória é esse, que amor é esse, que Deus é esse, que Deus tão real é, que Deus de perto. Deus ontem, sabe por que Deus ontem? Os feitos dele. Sabe por que Deus hoje? Porque a mão dele está aqui, ele é real. Sabe por que amanhã? Porque ele vai continuar fazendo. Então eu fui para um desses movimentos, eu queria extravasar, eu não sabia o que. Eu não sabia o que, eu olhei uma bolsa, estava assim do meu lado, eu vou enterrar minha cabeça nessa bolsa, eu preciso fazer alguma coisa. No final virou até meme na igreja, virou engraçado, mas irmãos, quando a gente quer extravasar a glória do Pai, quando a gente está na presença de Deus, a gente quer estender de alguma forma. Eu estou falando isso porque quem mudou fomos nós, irmãos. Mas Deus, Ele continua ali te amando, Deus continua contando com cada um de nós. Deus, Ele não vê a hora de se manifestar na minha, na sua vida. Deus continua com o plano que Ele tem. Sim, Ele tem o melhor, Ele quer o melhor para mim, para a sua vida. Deus não mudou, irmão. Bem eu sei, Jeremias 29, bem eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. Não é de mal, não pense, não questione Deus, os planos dele não é de mal, é para dar o bem. E o fim que eu e você queremos. Os planos dele são os melhores. Glória a Deus. Não, jamais. Nunca foi a intenção de Deus. Nunca foi a intenção dele fazer com que eu e você passássemos luta. Mas são as nossas escolhas, são as nossas decisões, os nossos afastamentos. As nossas motivações mudaram, irmão. As nossas intenções estão mudando. Nós estamos nos tornando filhos adultos, independentes. Nós já queremos ter a nossa vida. Amém. Passou aquela dependência de filhos dependentes, de quer estar junto do Pai, sentindo a presença dele. Não vê a hora de estar junto dele. Já foi esse tempo. Nós já estamos mais maduros. Sabe aquele filho que agora já tem barba? Ô pai, para com isso, já estou grande. Sabe aquele filho que já... Aí o pai veio fazer um carinho, falar que eu te amo. Ô pai, para algumas coisas nós crescemos demais, irmãos. Para algumas coisas nós amadurecemos demais. Mas nesse momento tem que ser criança. E aquele que não for criança não vai ver o reino. Aquele que não foi inocente como uma criança. Então uma coisa só eu entendo disso todo, que se Deus não mudou, isso me dá esperança para mim continuar confiando nele. Amém. Vale a pena esperar e confiar em Deus, porque Ele é o mesmo. Glória a Deus. Talvez eu e você mudamos alguma coisa, mas Ele não. Ele continua contando com a minha e com a sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Já deu meu horário. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
Ontem porque Ele se revelou a mim, se revelou a você. Ele é o mesmo ontem porque Ele me tirou do mundo, me libertou dos meus traumas, apagou os meus pecados. Ele é o mesmo hoje, sabe por quê? Porque Ele é real, irmão. O poder, o amor de Deus não se resume, não ficou apenas no passado. Ele é o mesmo Deus hoje porque a mão dele está muito perto de mim. Ele é o mesmo Deus hoje porque Deus é real, Ele é de verdade. Ele se faz presente, Ele é grande. E sabe qual foi o final de Abacuque? Sabe qual foi o final de Abacuque? O livro de Abacuque começa com uma audiência, uma DR. Talvez uma audiência que você, talvez estamos vivendo, Senhor. Eu me converti, o Senhor tem promessa, o Senhor falou tanta coisa, e por que eu estou passando por isso? E falar nisso, o Senhor não vai fazer nada. Então Deus manda o profeta Abacuque escrever bem a visão, para Abacuque jamais esquecer de quem é Deus na vida dele. Para Abacuque não pensar que porque o tempo passou, as lutas vieram, Deus não tem mais poder para operar. E sabe qual foi o final de Abacuque? A Bíblia diz que ele tremeu diante da grandeza do Senhor. Ele mesmo falou: eu tremi quando vi a tua grandeza e quando vi o Deus da salvação. Ou seja, Abacuque experimentou de perto um Deus de ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ele é Deus de perto, meu irmão. Ele é real. Deus é real, Deus é de verdade. Ele está nesse lugar, Ele tem promessa. Porque Ele é o Deus de ontem e não ficou no passado. O Deus que te tirou do mundo, que já te curou uma vez, que já te libertou uma vez, Ele pode fazer isso hoje, de novo, porque Ele é Deus, porque Ele é o mesmo, porque Ele é o Senhor. Ele é de verdade. Nós que precisamos voltar, volte a crer. Volte a buscar esse Deus. Volte a se entregar por Ele. Volte a se apaixonar por Ele. E se nós não tivermos essa atitude, e se nós não vivemos essa verdade, em algum momento do nosso curso haverá questionamento. Senhor, e aí? Olha só o que eu estou passando. Olha só o que eu estou vivendo. E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai mudar nada. Sabe por que ainda existem questionamentos? Por algum momento da nossa vida, nós nos esquecemos o que Ele já fez. O que Deus já fez na sua vida, irmão. Traz a memória. Traz a memória o que te dá esperança. E se Ele fez ontem, se Ele fez com Abraão, se Ele fez com Sara, se Ele fez com Daniel, se Ele fez com Elias, se Ele fez com Lázaro, se Ele fez com tantos, Ele é o mesmo hoje e pode fazer na sua vida e na minha vida. O que cabe a mim? Fazer o que esses homens fizeram. Não é sobre Deus, é o que esses homens fizeram. Não é sobre o Pai, é o que esses homens, essas mulheres fizeram diante de Deus. Nós precisamos voltar à essência de uma igreja que vive um Deus de verdade. O amor dele é de verdade, irmão. E só olha para o lado aí, olha para o lado aí, olha o seu irmão aí. Olha a vida do seu irmão, Deus é de verdade. Olha o que Deus já fez na sua vida, não te esqueça. Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Não há variações do Senhor. Levante suas mãos pelo amor de Deus e entenda essa verdade. Vive esse princípio e diga para o Senhor: sim, Pai, eu creio que Tu és o mesmo. Deus não mudou. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele ainda tem poder. Ele faz. Sim, Ele está vivo. A promessa dele é real. Sim, Ele está nesse lugar. Creia. Aleluia. Espírito de Deus, vem sobre
ontem, hoje, Ele pode sim te dar vitória diante dos teus inimigos. Se Ele ressuscitou Lázaro, Ele pode trazer à vida aquilo que hoje está morto na sua história. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje. O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo é o mesmo Deus que está nesse lugar, que pode curar as suas feridas. O mesmo Deus que se revelou à mulher samaritana é o mesmo Deus que se mostra grande e presente na minha e na sua vida. Se Deus não mudou, significa dizer que nós podemos sim confiar nele e manter. Se o Pai não mudou, nós precisamos nos manter fiéis. Se o Pai está garantido, eu não mudei, nós precisamos nos manter fiéis. Se o Pai está dizendo que Ele não mudou, nós precisamos manter nossos relacionamentos e alianças. É a única forma de vivermos a imutabilidade de Deus. Não é só saber, é poder viver a imutabilidade de Deus. O Deus que foi fiel ontem, Ele continua sendo fiel hoje. E amanhã continua sendo fiel. O mesmo Deus que fez na sua vida ontem. Todos nós já experimentamos Deus. Todos nós já tivemos um momento a sós com Deus. Todos nós já vimos Deus face a face. E hoje, e amanhã, se o Pai está nos garantindo que Ele não mudou, permaneça. Permaneça crendo. Permaneça buscando o Senhor. Porque deu certo ontem com esses homens, porque não haveria de dar certo hoje comigo e contigo? Se Ele está garantindo, eu não mudei, eu sou o Senhor. Eu continuo crendo que apenas um toque de Deus e tudo muda. Eu continuo crendo. Como o centurião falou, Deus não precisa ir lá na minha casa não, libera uma palavra. Eu continuo crendo, irmão, que quando Deus libera uma palavra, o mundo espiritual precisa se render. Eu ainda creio que quando alguém clama, como o servo de Jericó, ele disse: Senhor, filho de Davi, Deus ainda atende, Deus ainda responde, Ele ainda se manifesta, porque Ele não mudou. A questão é: ainda haverão homens e mulheres que clamam? Ainda existem homens e mulheres que clamam? Ainda existem homens e mulheres que dizem: filho de Davi? Será que existem homens e mulheres que, quando a multidão diz cala a boca, cego, será que nós não nos calamos? Será que foi Deus que mudou ou nós que mudamos? Será que existem mulheres que, mesmo sem recurso, vão até os pés do Senhor, rastejando e dizendo: se eu tocar nele, eu serei curada? Será que ainda existem homens que podem dizer: ainda que me mate, eu ainda esperarei nele? Será que ainda existem homens que dizem que morrer para mim é lucro e viver é Cristo? Mediante a tudo isso, Deus é o mesmo e nós precisamos nos manter nele. É a única forma de nós vivermos o maior atributo do Pai, a maior dádiva do Pai, a essência do Pai. É o privilégio poder servir, estar diante de um Deus, quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje. É o privilégio de estar diante de um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez cair comida do céu. Aleluias! É um privilégio hoje ser o mesmo hoje. Sabe diante de quem eu estou diante, igreja? Christopher, eu estou diante de um Deus que olhou para o vento e diz: acalma de vento e aquieta de mar. Esse é o mesmo de hoje. Esse é o mesmo Deus de hoje, que diz para o fogo: não fogo, você não vai tocar no meu filho. Sabe, diante do Deus que eu estou nessa noite, é o quarto homem que se manifestou na fornalha ardente. Ele é o ontem, Ele é o hoje, eternamente. Aleluia! Ontem, hoje e eternamente.
estavam os gadarenos, uma legião de homens e mulheres aprisionados. E a Bíblia diz que Jesus estava se aproximando da região de Decápolis. E a Bíblia diz que Jesus, ao chegar perto das proximidades da região, os demônios vieram até ele dizendo: o que nós temos contigo? E o final dessa história é que todos os homens e mulheres foram libertos daquelas legiões. Se existe alguma área da sua vida hoje ainda aprisionada, se você é aprisionado por sentimentos, por decepções passadas, é o mesmo Jesus que libertou os gadarenos, é o mesmo Jesus que estava em Decápolis, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Correntes do inferno serão quebradas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele abre portas, Ele quebra algemas, Ele dá liberdade ao cativo, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Jesus Cristo cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele ainda tem poder. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele continua te convidando e me convidando: vinde a mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ainda tem alívio no Senhor, há refrigério em Deus. Você que está cansado, você que está sem força, Ele dá força ao cansado, Ele te dá força, Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Vale a pena confiar nele, depender dele, porque Ele não mudou. O mesmo Deus que esteve lá com Abraão, o mesmo Deus que está nesse lugar, é o mesmo Deus. O Deus que já é soberano dos céus, o Deus que tem poder nos céus, é o Deus que está aqui na terra, porque a vontade dele é fazer aqui na terra como é no céu. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o único. E se Ele não mudou, preste atenção. Se Deus não mudou, Ele inspira a confiar nele e depender dele em tempos difíceis. Sabe o que me enche de esperança dessa verdade? É porque se eu entender que Ele não mudou, eu posso confiar nele em tempos difíceis. Porque o mesmo Deus que estava com os discípulos no meio da tempestade é o mesmo Deus que pega na minha mão e vai comigo até o fim. E essa é a promessa que me fez e te fez. Quando passar pelo vale da sombra da morte, Ele sempre estará comigo na sua vida. Levante sua mão para o Senhor em nome de Jesus. Movimentações não conseguem acessar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, intercessor, ele entra no mundo espiritual, traduzindo a minha lágrima, a sua palavra e a nossa movimentação. A minha oração é para que o Espírito Santo, o intercessor, vá junto ao Pai em meu favor, em teu favor, e te faça compreender essa verdade tão real, tão próxima de nós, e não apenas do intelecto, mas com a vida de saber de Deus. Independente do que você está passando, independente da tua pior luta, independente da tua pior perseguição, independente das privações da vida, Ele é o mesmo. Que o Espírito Santo nos faça entender, e assim como Ele falou para Abacuque,
escreve bem a visão, grifa, sublinha, traz evidência de que aquilo que eu fiz na tua vida no passado, eu faço hoje. Se eu te libertei uma vez, eu posso te libertar novamente. Se eu te curei, eu posso curar novamente. Se eu te toquei, eu posso tocar novamente. Porque Deus é imutável. Nele, somente nele, nós podemos confiar. Somente nele nós podemos manter nossa aliança e nossos relacionamentos. Porque se Deus é o mesmo, Ele jamais vai decepcionar o filho seu. Creia nisso com toda a sua força e de todo o teu entendimento. Escreve essa visão. Levanta o memorial hoje, irmão. Minha irmã, levanta o memorial e batiza ele de Ebenezer, para dizer: a mão de Deus me trouxe até aqui. Para você jamais se esquecer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, façamos essa oração. Para mim é um privilégio, Pai. Para mim é um privilégio estar diante de um Deus que no passado fez coisas grandiosas. Um Deus que fez tudo, pela tua palavra tudo foi criado. É diante desse Deus que eu estou nessa noite. Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que num decreto que veio do céu, Ele dominou aquilo que é indominável. É um privilégio de servir um Deus tão próximo de mim, que deu vista a cegos, Ele fez paralíticos andar, Ele fez o sol parar, o tempo parar. Esse é o Deus de hoje. E se é o mesmo Deus de ontem e de hoje, a tua palavra me garante que o Senhor será eternamente. Por isso, Deus, Espírito Santo, que essa verdade seja impregnada sobre a tua igreja, ao modo que nós possamos nos entregar completamente e verdadeiramente, ao modo que nós possamos confiar no Senhor. A imutabilidade de Deus só nos traz uma verdade: que você pode confiar nele, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A imutabilidade de Deus me faz entender e te faz entender que se Ele não mudou, meu irmão, o poder dele também não mudou. O amor que Ele tem por mim e por você também não mudou. Ele continua acreditando em você, Ele continua confiando em você, Ele espera, Ele ainda tem um chamado por você, Ele ainda conta com a sua vida, Ele acredita em você. Esse é o Deus. Não, o plano dele não mudou. Ah, Marcelo, mas eu falei tanto, já peguei. Embora vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Porque se nós nos arrependermos e confessar nossos pecados, o amor dele é o mesmo, o plano dele é o mesmo, a vontade dele é a mesma. Obrigado, Jesus. Como glorioso é servir um Deus tão perto, tão real. E que nós possamos experimentar esse caráter, essa essência, esse atributo do Pai, que é imutabilidade, e possamos viver isso a cada dia, nos encorajando por aquilo que vivemos ontem, mas o que estamos vivendo hoje e poderemos viver amanhã. Eu estou muito certo de onde o Senhor me tirou, eu estou muito certo de onde eu estou. Tenho a certeza para onde estou indo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo a tua palavra, e a esse tempo, como ministro de Cristo, eu abençoo cada filho, cada filha. Aqui se encontram os teus herdeiros, aqui estão a geração, Pai, de sacerdote, uma geração, meu Pai, que foi levantada pelo Senhor, e que se o Senhor é o mesmo, nós tudo poderemos, Senhor, e vamos viver grandes coisas. É o que eu declaro na vida de cada homem,
cada família. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você crê? Você toma posse?